Ontem eu recebi uma nota que eu fiquei meio perplexo da Renovação Carismática Católica, dizendo que estava proibido de se fazer oração de renúncia publicamente. E aí eu li aquilo, procurei compreender e depois chegou áudios nesses grupos de WhatsApp aí, de coordenadores falando algumas coisas sobre isso. Então eu gostaria de jogar um pouco de luz em cima desse assunto, porque é uma coisa muito séria e os perseguidores não vão querer parar nisso, porque a coisa vai ficar muito pior. Ou seja, você está no evento do pessoal da Renovação Carismática Católica e eles começam a fazer uma oração de renúncia. Eu renuncio a Satanás, pai da mentira, pelo seu sangue precioso, como tem lá na oração de Seletas, de oração de cura e libertação da RCC, uma oração muito bonita criada pelo padre Schuster, um padre muito antigo dentro da Renovação Carismática. E aí depois ele vai começar a fazer orações de renúncia de espiritismo, candomblé, Rosa Cruz, maçonaria e tantas essas outras coisas. Agora, nem isso vocês vão poder fazer mais dentro de um evento, dentro de uma própria igreja pública, publicamente, passando pela televisão, ou sendo transmitida pelo Facebook, ou sendo transmitida por algum outro canal. Isso, a meu ver, é extremamente estranho. Por quê? Porque essas outras doutrinas, elas ferem os princípios daquilo que cremos, principalmente a questão relacionada à salvação. Veja bem, o Espiritismo ele nega 40 verdades da fé católica. E se eu participo do Espiritismo e vou para a Igreja Católica, obviamente que eu poderia fazer, eu sou obrigado a fazer uma oração de renúncia. E no evento, com 1000 pessoas, qual que é o problema de você fazer uma oração de renúncia porque você está pregando a fé católica? Aí foram dizer, não, porque você vai ferir o sentimento religioso. O áudio que eu escutei é que de uma pessoa grande dentro da Renovação Carismática Católica vai dizer o quê? Que isso poderia caracterizar como uma intolerância religiosa. São manifestações que ferem culturas enraizadas dentro do Brasil. Então, como que é? Não vai mais poder fazer a oração de cura e libertação? Mas e no seminário de vida de vocês que vocês falavam contra as falsas doutrinas? E os livros que são publicados dentro da Igreja Católica, como esse Orações de Cura e Libertação, que vocês vendem bastante, como livros de autoria do professor Felipe Aquino, que fala sobre falsas doutrinas, ou outras editoras católicas que vão falar ou contra a maçonaria, ou contra o espiritismo, ou contra qualquer outra falsa doutrina. Também não poderá mais, por quê? Porque é uma intolerância religiosa e porque fere as manifestações das culturas enraizadas. Mas isso é uma mentira. Isso vai contra a salvação, isso vai contra a doutrina católica. E sabe o que vai acontecer? O Papa Leão XIII dizia uma coisa muito interessante. A audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Aí o coordenador da renovação vai passar esse áudio, vai todo mundo acatar com uma obediência civil, pronta, como se fosse o Papa que estivesse falando. Não, é isso aí, a gente não pode mais falar mesmo. Aí eu me lembro da frase do Papa Leão XIII. A audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Sabe por que eles vão para cima? Porque não tem resistência nenhuma dentro da Igreja Católica. Agora vamos ver esse pessoal da teologia da libertação. Eles estão amando isso. Por quê? Porque eles adoram uma missa afro. Porque eles adoram ficar misturando. Quando teve aquele evento da Pachamama, o Dom Ascona detonou que teve bispos e padres fazendo invocação de Exu lá dentro dos muros do Vaticano. Uma vergonha! Entendeu? Prelados da nossa Santa Igreja de mão dada com o diabo. Essa que é real. Tá todo mundo careca de saber dessa apostasia maldita que tem dentro da Igreja Católica e que tem muita pessoa que vai abraçando. Só que agora eles pegaram vocês, renovação carismática. Eu quero ver esses comunistas que amam uma perseguição religiosa, como na China, que não tem imprensa religiosa, que você não pode falar de nosso Senhor Jesus Cristo, que você é perseguido, como aconteceu também lá na Nicarágua, entendeu? Que congregações religiosas foram expulsas. Vai começando assim, ó, você não pode fazer uma oração de renúncia. Não, tudo bem, tranquilo. Nós temos que amar o próximo. Que discurso lixo! Escuta o que Dom Bosco dizia: amemos o próximo. Eu amo o próximo. Amemos as pessoas, mas reprovamos os erros.
Entendeu? Jesus Cristo amou os fariseus, mas ele falou contra a sua vida imoral, ele falou contra o seu orgulho. Não é porque ele amava os fariseus que ele era conivente com o erro deles. Sabe o que vai começar a fazer? Aquilo que o padre Jonas denunciou numa pregação dele antiguíssima, chamada Falsas Doutrinas. Eles vão conseguir criar a religião universal. Inclusive, nesta pregação chamada Falsas Doutrinas do Padre Jonas, quem denunciou as falsas doutrinas foi o pessoal da Renovação Carismática, que durante tempos da vida há de se reconhecer que teve ousadia profética assim de denunciar as trevas. Agora, diante de tudo isso, eu me pergunto, aonde que fica a palavra do apóstolo Paulo? E não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Como que vai ficar isso daí? Você pensa que eles só vão chegar e vão falar sobre uma oraçãozinha de renúncia e tá tudo tranquilo? Imagina, eles vão engolir com força. Você tá achando que esse governo tá para brincar? Os caras vieram para implantar uma perseguição religiosa com força total mesmo. Entendeu? Eu quero ver agora como que vai ficar Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama em alta voz sem constrangimento. Denuncia, meu povo, a sua falta e a casa de Jacó os seus pecados. Agora, eu fico mesmo apavorado com a questão que São Paulo dizia em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura, eu tenho interesse em agradar aos homens? Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Aqui, ó. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso eu tenho interesse em agradar aos homens? Isso é agradar aos homens. É uma frouxidão, é uma falta de coragem, é uma falta de coerência. Ai, não, mas você tem que ser prudente e tal, que eu não sei o que lá. Nossa, isso seria uma prudência, uma oração de renúncia. Você não está falando contra. Você não está descendo a linha, só está falando, você renuncia, tá, renuncio. Agora, veja bem, qualquer universidade que se tem hoje no Brasil, 99% dos professores, tudo comunista, detona a igreja, detona a história da igreja, detona com a história do papado, detona com a moral católica, pode falar de tudo, arrebenta, chama os padres de tantas coisas que eu não quero ficar falando aqui, porque isso daqui vai ficar depois dando problema pro canal, mas detonam tudo. Eles vão parar? Vai vir algum documento para falar, ó, para de perseguir os católicos? No redor do mundo, quem que é que está tendo aqui, ó, cortado? Quem que é que está sendo queimado vivo? São os católicos? São os cristãos protestantes? É a nossa fé que está sendo perseguida? Somos nós que estamos sendo colocados à margem da sociedade? Somos nós que temos as nossas Bíblias sendo queimadas? É a imprensa católica que é perseguida cada vez mais. E sabe, meu Deus do céu, Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis as minhas testemunhas. Do que adianta ficar levantando a mão, clamando o Espírito Santo e na hora de mostrar o que Jesus pede de ser testemunha, foge da raia? Não quer enfrentar? Não quer sofrer perseguição? Mas por que virou servo de Cristo? É por causa de cargo? É por causa de benefícios? Por que é? Ah, vem Espírito Santo de Deus. E aí na hora que Jesus chama para o testemunho vai ficar parecendo um camundongo medroso, sem coragem nenhuma de enfrentar essas forças do inferno. Ah, mas ela vai ser perseguido. Mateus 10:22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Vocês podem ter certeza, a perseguição ela vai ficar cada vez pior. Vamos ser proibidos de falar de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Nossa Senhora disse em Simbres que o comunismo iria tomar conta do Brasil. Disse para a irmã Amália de Jesus crucificado que o pau iria também quebrar aqui no Brasil, sobre muita perseguição. E o que nós precisamos mesmo é de pessoas santificadas e de pessoas corajosas. Respeitar as pessoas é uma coisa, mas eu não sou obrigado a ser conivente com o erro dessas pessoas, porque isso daí está muito junto com isso o destino das almas eternas. Nosso Senhor Jesus Cristo foi para a cruz, os discípulos morreram, foram perseguidos. Nós temos que ter prudência sim, mas não podemos ser covardes. Eles estão implantando tudo, é ideologia de gênero, estão acabando com as nossas crianças, estão colocando o aborto goela abaixo, agora vai começar com isso. E aí, o que a gente vai estar fazendo? Tudo bem, senhor Satanás, beijar o pé do diabo? Não, tá tudo tranquilo?
Gente, cuidado, cuidado. Não se esqueçam do que Jesus dizia. Vocês têm que temer. Deixa eu ver se é em Mateus capítulo 10, versículo 28, porque me ocorreu essa frase aqui. Se não for essa daí, depois eu coloco aqui nos comentários para vocês, ou vocês mesmos podem estar colocando. Aqui, ó. Não temais aquele que mata o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o fogo na hiena. Jesus está falando, não temam os homens, temam a mim. Entendeu? Então fica esse recado. E para você que veio comigo até o final desse vídeo, tem um link aqui embaixo de um convite para 3 aulas que eu vou estar falando sobre os temperamentos e o autoconhecimento. Vai começar... até esqueci da data porque esse assunto ele me comoveu bastante. Mas o link está aqui embaixo. Faça o seu cadastro e venha conosco porque vai ser serão 3 aulas que transformarão a sua vida. Deus te abençoe e coragem no Espírito Santo.